Em março de 1974, houve um impactante caso ufológico envolvendo um jovem motorista de caminhão que, em 2 noites consecutivas, avistou um estranho objeto voador próximo a uma estrada, e o mais impressionante foi que conseguiu ver seus tripulantes. Estes tipos de casos são raros na ufologia e devem ser investigados a fundo, para entendermos por que somos frequentemente visitados. Tudo começou por volta das 2h30 da madrugada, em 21 de março, quando o jovem caminhoneiro, chamado Maximiliano Sanches de 21 anos, dirigia seu caminhão, carregado com melancias, em uma rodovia nas proximidades de Lagunilla, na Espanha. Em um determinado trecho da estrada, ele se deparou com uma luz intensa no horizonte. A princípio achou que se tratava de algum outro veículo vindo no sentido oposto a ele. Numa atitude cautelosa, ele piscou várias vezes os faróis de seu caminhão, em direção ao que pensava ser um veículo, para que reduzisse a velocidade, e evitar qualquer tipo de acidente. Mas a luz do outro objeto só foi ficando cada vez mais intensa. Com isso ele resolveu desacelerar seu caminhão, já que a visibilidade dele começou a ser prejudicada. Levando em conta que era uma estrada muito escura. Logo em seguida, ele percebeu que a estranha luz começou a diminuir de intensidade aos poucos, ficando mais fraca e difusa. Com isso ele foi capaz de acelerar seu caminhão e dar continuidade à sua rota original. Mas em questão de minutos, coisas estranhas começaram a acontecer, e a aproximadamente 150 metros do foco da luz, o caminhão começou a falhar até que simplesmente parou de funcionar. Estranhando o fato, o motorista tentou acioná-lo repetidas vezes, mas parecia que algo estranho havia ocorrido, já que nada conseguia religar o veículo, porém não parecia problema técnico. Enquanto tentava ver qual era o problema do caminhão, ele percebe que havia 2 objetos estranhos pousados não muito longe de onde estava. Um deles era sustentado sobre 3 hastes, de aproximadamente meio metro cada. O outro objeto flutuava silenciosamente a aproximadamente 15 metros de altura sobre o campo, à direita do primeiro. Ambos tinham aparência metálica, sem qualquer tipo de detalhe. Tinham entre 10 a 15 metros, e eram extremamente lisos. De repente algo indescritível aconteceu. Próximo ao objeto pousado, surgiram 2 seres muito altos que aparentemente notaram o caminhão de Maximiliano, e começaram a olhar em direção a ele. Isso o deixou sem ação e congelado, por não saber o que esperar. Pouco tempo depois, as estranhas criaturas desapareceram. Em seguida o aparelho se eleva silenciosamente no ar, até ficar na mesma altitude que o outro objeto estava. Em pânico, Maximiliano tenta desesperado acionar o caminhão, que desta vez volta a funcionar, e rapidamente sai do local, totalmente abalado com seu avistamento. Nas horas que se passaram em sua casa ele não conseguiu dormir, isso seguido de uma grande falta de apetite. Na manhã seguinte, ele comentou o episódio com seu chefe, que não deu muita importância ao relato e considerou o episódio como algum tipo de alucinação, ou mesmo um sonho. No final da tarde, Maximiliano seguiu para Pineda, onde encontrou sua noiva, com quem também relatou a estranha experiência que tinha passado na estrada. Ao anoitecer, Maximiliano pegou novamente seu caminhão, e começou a refazer o mesmo trajeto da noite anterior, só que desta vez, por volta das 23 horas. Quando chegou ao local onde havia avistado o fenômeno, ele foi surpreendido por uma nova experiência, desta vez ainda mais assustadora. A princípio ele observou 3 objetos, 2 deles pousados. Um pousado no campo próximo à estrada, enquanto o outro sobre a rodovia, obstruindo totalmente sua passagem. Maximiliano, curioso com o que estava vendo, aproximou-se lentamente do local. E a aproximadamente 200 metros de distância dos objetos não identificados, houve uma nova pane elétrica no caminhão. Preocupado, Maximiliano permaneceu na cabine do veículo no qual para ele era o lugar mais seguro no momento, apenas esperando para ver o que iria acontecer. Em seguida surgiram do nada seres estranhos, e altos, aparentemente os mesmos que viu antes, mas desta vez apareceram 4. Eram muito altos. Mediam mais de 2 metros de altura.
de uniforme inteiriço, ajustado ao corpo, como que feito de borracha, parecido com o de mergulhadores. As criaturas, para o terror de Maximiliano, começaram a aparentemente se comunicar enquanto olhavam em direção ao caminhão, e em seguida foram em direção a ele. Maximiliano entrou em pânico, abriu a porta e saiu, abandonando seu veículo, se afastando o máximo que pôde do local. Inicialmente, o caminhoneiro notou que os estranhos seres o perseguiam. As criaturas do objeto não pararam de segui-lo nem por um minuto, e estavam cada vez mais próximos dele. Apavorado, ele olhava para trás, e percebia que era inútil correr, estavam quase o alcançando. Numa última tentativa de escapar desse pesadelo, ele saiu da estrada, e se aventurou no matagal, tentando chegar no povoado de Orcajo, que ficava ali próximo. Ia tropeçando aqui e ali, com as ervas daninhas, quando descobri à minha direita uma espécie de riacho. Me atirei de cabeça. Afundei meu rosto no barro e me joguei o quanto pude na lama, tremendo de medo. Foram minutos eternos, esperando que uma mão me agarrasse a qualquer momento. Ao ver que isso não aconteceria, levantei muito lentamente minha cabeça, procurando segurar a respiração, e olhei ao redor. Os 4 seres se encontravam muito perto, a cerca de 20 metros de onde eu estava. Maximiliano sentiu um enorme calafrio quando notou que os seres se separaram e começaram a vasculhar a região à sua procura. Um deles chegou muito perto, parou e logo se afastou em direção à estrada. O caminhoneiro estava simplesmente paralisado de medo, se sentindo em um verdadeiro pesadelo. Por garantia, mesmo com o afastamento dos seres, ele permaneceu mais alguns momentos no local. Logo começou a chover, e pouco depois ele seguiu seu caminho através da vegetação, para o povoado de Orcajo. Sem não conseguir ir muito longe, ele faz uma pausa para descansar e se recompor. Já havia passado algum tempo e ele sentiu-se seguro em voltar ao local, pensando que possivelmente as criaturas já teriam ido embora. Ao chegar lá onde houve o contato, ele se surpreendeu ao perceber que os seres ainda estavam no local. Nervoso, Maximiliano chegou próximo ao caminhão, e percebeu que a porta que ele havia deixado aberta, estava agora fechada. Cautelosamente ele verificou se havia alguém dentro do caminhão, e ao ver que estava vazio, entrou rapidamente no veículo. Possivelmente devido ao ruído provocado pela batida da porta, as estranhas criaturas reapareceram diante do objeto pousado sobre a estrada. O caminhoneiro tentou ligar o caminhão, sem obter sucesso, e durante esse tempo, as criaturas pareciam novamente estar observando o caminhão. Felizmente para Maximiliano, desta vez, os estranhos seres desapareceram repentinamente, e logo depois os aparelhos foram embora, decolando rapidamente e desaparecendo. O caminhão logo voltou a funcionar, assim que os objetos sumiram. Mas o caminhoneiro não foi muito longe. Pouco mais de 300 metros à frente, ele parou seu caminhão, saiu do veículo e se escondeu no mato próximo, ao local anterior. Ele pôde observar que os objetos haviam novamente pousado e que os 4 seres realizavam algum tipo de experiência no solo. Eles estavam ajoelhados sobre o terreno, em declive na lateral da estrada. Através de um aparelho em forma de T. Eles aparentemente estavam estudando o terreno. Preocupado com a possibilidade de ser pego novamente, ele resolve retornar ao caminhão e ir direto para Lagunila. No dia seguinte ele foi até a Guarda Civil relatar o episódio. Ao ligar o caminhão, ele novamente apresentou o defeito e precisou ser rebocado. Na oficina lhe informaram que a bateria do veículo estava descarregada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até a próxima.